Boa noite, pessoal. Bom, aqui tem um exercício exemplo, né, com estrutura de repetição para face. Tá? Então aqui, faça um pseudocódigo, né, para ler as informações de 10 pessoas, como nome, idade e peso. No final, o pseudocódigo deverá mostrar a quantidade de pessoas que tem peso inferior a 50 quilos, a quantidade de pessoas com idade superior a 30 anos, a média de idade das pessoas com idade superior a 30 anos e a média de idade das pessoas no geral. Tá? Então, primeiramente aqui assim, então faço o pseudocódigo para ler informações de 10 pessoas. Né? No parafaça a gente vai fazer um para contando o valor inicial de 1 até 10. Tá? E no final ele vai ter que me dar esses resultados aqui. Então, primeiro, a quantidade de pessoas, se eu quero saber a quantidade de pessoas que tem inferior a 50 quilos, eu vou ter que criar um contador, né, para pessoas inferiores a 50 quilos. A quantidade de pessoas com idade superior a 30 anos, eu tenho que ter um contador. Né? A média de idade das pessoas com idade superior a 30 anos, eu vou calcular uma média, mas para calcular uma média eu tenho que somar as idades e dividir pela quantidade de pessoas, né, que tem idade superior a 30 anos e a média de idade das pessoas no geral. Então isso aqui nós vamos ver na prática. Então aqui assim, eu já tenho o pseudocódigo, né, já está feito aqui. Então aqui eu tenho as variáveis, x, idade, quantidade maior que 30, quantidade de peso menor que 50, soma idade, contador, né, soma idade maior que 30 inteiro, peso, média idade, média idade maior que 30, real, nome e caractere. Tá? Inicialmente, essas variáveis aqui, como vai ter variáveis que eu vou contar, então eu estou inicializando ela com 0. Né? Isso aqui é só uma questão de prevenção. A princípio, quando a gente usa as variáveis, normalmente ela já vem por padrão com 0 no Visual G. Né? Mas é interessante que inicialize as variáveis. Tá? Então aqui eu faço um parafaço. Ali no enunciado está de 1 a 10, mas para fins de teste eu coloquei de 1 a 4. Então aqui eu tenho uma variável de controle para x de 1, né, até 4 face. Aqui ele vai pedir informe os dados no caso aqui, primeira pessoa. Então o x aqui vai estar valendo 1 inicial até 4, né, vai pedir o nome, idade e peso. E aí eu tenho que fazer o seguinte: primeira coisa, eu tenho que saber quantas pessoas têm menos que 50, quantidade de pessoas que têm inferior a 50 quilos. Tá, é que tem peso inferior a 50 quilos. Então aqui eu vou fazer uma verificação. Se peso menor que 50, então o que eu faço aqui? Faço um contador de peso, né? QT peso menor que 50 é igual a QT peso menor que 50 mais 1. Então aqui o processo, né, cada pessoa que tiver o peso que informar aqui menor que 50, ele vem aqui e verifica, peso menor que 50 então ele vai criar um contador, né, peso menor que 50 é igual a peso menor que 50 mais 1. Sempre quando for um contador, eu vou contar de 1 em 1. Tá? E aí quer saber quantas pessoas têm maior que 30 anos? Então, se a idade é maior que 30, eu crio um contador. Quantidade que tem idade maior que 30, uma variável que definir aqui sim, que tem idade maior que 30 mais 1. Tá? E aí, como eu tenho que saber a média de idade das pessoas que têm maior que 30, né? Então eu vou fazer uma soma de idades. Eu somo as idades para depois dividir pela quantidade de idade. Tá? E aí também eu quero saber uma média de idade no geral. Tá? Então eu crio o somatório de idade, que é igual ao somatório de idade mais idade. E aqui eu crio um contador. Por quê? Como eu vou ter que calcular a média de idade de pessoas no geral, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar as idades. Tendo esse somatório de idades, eu tenho que dividir pela quantidade de pessoas. Então aqui eu criei um contador. Esse contador aqui, até aqui não coloquei, né, mas eu posso
contador, zero, né? Esse contador aqui assim, passou pela primeira vez, ele contou uma pessoa, depois passa segunda pessoa e assim por diante. Quando o parafaça finalizar aqui assim, ó, né, o que ele vai fazer primeiro? Então eu vou calcular a média de idade das pessoas. Então eu pego o total das idades, né, a somatória de idade dividido pelo contador. Então eu tenho o resultado da média de idade. Aqui eu vou verificar, eu tenho que calcular a média de idade das pessoas superior a 30 anos. Só que o que eu faço aqui primeiro? Eu verifico aqui, ó, se quantidade maior 30, né, essa variável aqui, ó, ela só vai armazenar pessoas com idade maior que 30 anos. Então, se essa variável quantidade maior que 30 for maior que zero, é porque realmente teve pessoas com idade maior que 30. Né? Então, essa variável que tem maior que 30, ela vai ser maior que zero se caso houve pessoas, né, com idade maior que 30. Porque se não tiver pessoas com maior que 30, essa variável aqui vai ser zero. Tá? E se essa variável for zero, ele não calcula a média de idade. Ele vem para cá para o senão e coloca zero. Então eu tenho que fazer essa verificação. Se eu não faço essa verificação aqui assim, eu simplesmente calcular essa média de idade direto, e se essa variável QT maior 30 tiver zero, ele vai dar um erro de ponto flutuante. Ok? Então eu tenho que verificar se é maior que zero. Tá? Porque eu nunca consigo dividir um valor por zero. Ok? Então eu tenho que verificar. Por quê? Eu vou informar o nome, idade e peso. Vai que eu informo as idades aqui e não tem nenhuma idade que seja maior que 30. Se não tem idade maior que 30, ele não vai conseguir calcular média de idade de pessoas maior que 30. Tá? E aí vai estar gerando um erro, que é erro operação point flutuante, né? Que ele não consegue dividir o valor. Então eu tenho que fazer essa verificação aqui assim. Ó. Se for maior que zero, ele divide, senão ele fica com zero. E aqui no final, então, ele vai dar a quantidade de pessoas com peso inferior a 50 kg. Legal. Quantidade de pessoas com idade superior a 30 anos. Aqui. A média da idade das pessoas é tanto. A média da idade das pessoas superior a 30 anos. Está aqui. Então vamos ver como é que funciona. Então, vou dar aqui. Deixa eu executar aqui. Executar. Então, informa o nome da pessoa. Então, vou colocar aqui João, idade 25, peso, vou colocar 40 quilos, né? Informa os dados da segunda pessoa. Então, o nome Maria, tá? Idade 35, peso 60, os dados da terceira pessoa. Vou chamar aqui Carlos. Estou chutando. Idade 35, idade, peso 70, os dados da quarta pessoa. Então, nome Pedro, Pedro, idade 20, peso 40. Aí. Então, quantidade de pessoas com peso inferior a 50 kg é 2. Né? Então, duas pessoas com peso inferior a 50 quilos. Então vamos ver aqui. Então teve o peso 40, então aqui teve um e aqui teve outro. Então duas pessoas com peso inferior a 50 quilos. Quantidade de pessoas com idade superior a 30 anos é 2. Então superior a 30. Então aqui é 25, não é? Ó, tem aqui 35 e 35. Então Maria e Carlos têm 35. Jóia. A média de idade das pessoas é 28,75. Né? Então, se a gente pegar e somar as idades aqui, 20 com 35, 55, 55 com 35 vai dar 90, né? Acho que é isso aí, 90. 90 com 25, né?
vai dar 115, se não me engano, acho que é isso aí. Dividido por 4, ele dá uma média de 28,75. Eu sei se a média de idade das pessoas superior a 30 anos é 35. A média de idade. Então vamos ver aqui quantas pessoas têm idade superior a 30 anos. Então vamos ver. Aqui não tem, ó, aqui tem 35, aqui mais 35, aqui 20. Beleza. Então, duas pessoas com idade superior a 30. Então, 35, 35, 70. 70 dividido por 2 vai dar uma média de 35. Né? A média de idade das pessoas superior a 35 anos ele calcula em relação à média de idade somente das pessoas com superior a 35. Tá joia? Então, isso é a explicação, né, de um exemplo de como é que se calcula a média de idade das pessoas, não só média de idade, mas qualquer média que tem que ter um valor, né? Então a gente viu aqui que a gente tem que primeiro ter um somatório para depois, após a estrutura do fim para, da estrutura de repetição, eu calcular essa média aí, né? E todo o processo, quando eu tenho que contar, fazer uma contagem de valor, eu pego a variável igual, variável mais 1. Como eu tenho que contar pessoas com peso inferior a 50 quilos, então, né, eu só faço um C, verifico se é menor que 50, né, e faço aqui o processo de contagem. Aqui, mesma coisa, maior que 30 anos, né, e assim vai. Essa aí é a lógica. Tá ok? Então era só isso aí, pessoal. Valeu!